Na engenharia, eu acredito que todo mundo tenha esbarrado na necessidade de resolver uma estrutura computacionalmente. Para isso existem ferramentas muito boas, né, com esse propósito, como por exemplo o F2, que resolve estruturas em duas dimensões. E a curva de aprendizado do software é bem tranquila, a maneira de manipular o software é fácil. E pensando no mundo de três dimensões, existem outras soluções também, o Mastan, o Lesme, que permitem resolver estruturas com uma complexidade um pouco maior. Mas a curva de aprendizado deles é muito grande, são muito difíceis de aprender. Pensando nisso, eu resolvi criar minha própria solução. Eu vou fazer uma pequena demonstração dele aqui. É um software bem simples, ele tem uma cara de AutoCAD, ele tem esse ambiente 2D, mas também permite trabalhar em 3D, né, em três dimensões, e isso já abre o leque para começar a trabalhar com estruturas mais complexas. O objetivo dele é trabalhar com estruturas de diferentes domínios, então concreto armado, estruturas metálicas, alvenaria, em três dimensões, com a complexidade um pouco maior, mas também é possível realizar análises analíticas, né, independente do domínio, né, de se é concreto armado, uma estrutura de aço, enfim. E eu vou fazer essa demonstração inicial, então, partindo disso. Nós temos um módulo analítico em que eu consigo fazer, então, o lançamento dessa estrutura. E para isso, então, eu uso nós. Né? O conceito é bem simples. Eu uso nós, preciso lançar eles, que eles vão ter aquela... vão fazer a representação das extremidades das barras e aplicação de cargas, enfim, e as barras que conectam esses nós. Isso gera então a estrutura analítica. A partir disso, então, nós atribuímos conectividades, né, entre essas barras. Nós definimos apoios também, né, quais são as restrições de apoios que a estrutura tem, e a aplicação de cargas. Se essa carga vai ser aplicada pontualmente, né, no nó, ou distribuída na barra. Também tem o tipo de carga superficial que é aplicada em superfícies. Então eu posso modelar também painéis, como se fosse lajes ou paredes, discretizar elas, né, depois e resolver então a estrutura como um todo. Mas aqui eu tenho um exemplo de uma treliça que eu modelei, e para chegar nessa treliça eu preciso então lançar os nós. Eu dou o comando nó e vou lançando coordenada por coordenada. Coloco as coordenadas em três dimensões, né? Então, por exemplo, a coordenada 0, 0, 0, que corresponde a esse nó da origem. Eu não vou lançar ela aqui agora porque ela já está lançada, esse nó já está lançado. E assim eu vou lançando, um por um dos nós. Lançados os nós, eu começo a lançar as barras, né, indo de um nó até o outro. Então eu dou o comando barra, clico num nó e clico no outro, e assim eu gero a barra. Vou fazendo isso para toda a estrutura. E definido então definidas as barras, os nós e a conectividade deles, né? Então qual o nó que a barra compartilha com outra barra, né? Eu defino então os apoios. Eu seleciono os pontos que vão receber apoio e clico no comando apoio. E aqui eu defino então os graus de liberdade desse apoio. Se ele é engastado, se é rotulado, se ele permite rotação em alguma direção ou uma translação em alguma direção. Eu já fiz isso. Esse apoio aqui, por exemplo, ele permite a rotação no eixo Y. Então ele é um apoio, ele não é engastado, né? E aqui ele permite rotação e translação. Eu posso até liberar a translação aqui também no eixo Y. E não permite apenas no eixo Z. Isso garante então que a estrutura será estaticamente determinada, né? Eu preciso então agora definir materiais. Eu seleciono todas as barras que vão receber um determinado material. Eu posso selecionar algumas barras apenas, né, fazer materiais diferentes ou seções diferentes também. Então eu venho, seleciono todas elas, clico em materiais, defino um material, dou as características dele e atribuo as barras. Dou OK,
Faço o mesmo para seções. Então defino uma seção transversal, os parâmetros da seção, atribuo as barras selecionadas e dou OK. A partir disso, então, eu consigo lançar agora cargas. Eu seleciono os elementos que vão receber essa carga, se é uma carga pontual é nos nós, se é uma carga distribuída é nas barras, né? Então eu venho aqui, seleciono os nós que vão receber a carga e clico no comando carga nodal e atribuo a carga em qual direção ela está atuando, se ela é negativa, se ela é positiva e se é do tipo força ou momento. Porém, antes de fazer isso, eu preciso definir um caso de carregamento, porque o software ele trabalha com casos e combinações. Então eu defino um caso, nesse exemplo eu defini um caso único, né? Então eu venho aqui, crio, adiciono esse caso e crio uma combinação com esse único caso, nesse meu exemplo, né? E atribuo um fator. Aqui eu posso colocar um fator de majoração ou minoração da carga, dependendo da combinação que está sendo realizada. Com isso, já é possível resolver a estrutura. Então eu venho aqui, clico em resolver e ela rapidamente resolve. E eu já consigo tirar então resultados, né? Os resultados vão ser plotados na forma de gráfico, pegando então quais são, né, os valores desse resultado nas extremidades da barra, né, nos nós dessa barra. Então o nó ele translada ou rotaciona e isso gera esforços na barra. E esses esforços então são plotados nessa visualização. Aqui eu tenho a força axial nas barras, né? Quais são os valores que ocorrem nessa estrutura. Aqui eu tenho uma legenda que identifica então que essa coloração avermelhada são trações, enquanto que a coloração azul é a compressão, as barras que estão sendo comprimidas. Tem os outros esforços e o deslocamento. Para a treliça, né, o que interessa é força axial e deslocamento. Por exemplo, o momento Y, ele até vai plotar, mas pode perceber que é um valor muito baixo, que isso é só resíduo numérico, né? Então, deslocamento nodal, né, qual o deslocamento que aconteceu. E isso aqui é bem coerente com resultados de outros softwares, o F2, enfim, outros. Eu já fiz esse benchmark para validar esses resultados. Então, já a gente percebe aqui que como eu permiti a rotação do apoio, ele rotaciona, eu posso ampliar a escala, né, da deformação. Então ele rotacionou aqui esse apoio. E aqui, como eu tinha liberado translação e rotação, ele ficou livre para realizar esse tipo de movimento, só restrito no eixo Z, que não, ele não pode movimentar. Tem outro resultado interessante que eu coloquei, que é o de dinâmica, que dá os modos de vibração da estrutura. Eu vou colocar aqui para ele vibrar em 2 Hz e nessa escala. O primeiro modo de vibração da estrutura é desse tipo. Então, esse resultado dinâmico ele vem da associação da massa da estrutura e das forças atuantes, né, para gerar esse tipo de resultado. O primeiro modo é esse, para essa treliça em especial, né? O segundo modo ele já dá um resultado diferente. O terceiro modo também. Cada modo, né, que nós vamos avançando, a estrutura vai vibrando de um modo mais complexo, né? Conforme os nós transladam ou rotacionam, que é essa é a forma de resolução da estrutura. Bom, eu posso então, a partir desses modos de vibração, encontrar um resultado espectral, que seria a combinação dos modos de vibração da estrutura, que gera esse tipo de deformação. Então seria os autovalores dos modos de vibração combinados geram
esse padrão de deformação. Mas esse é uma análise dinâmica. Eu vou sofisticar ela ainda para outros tipos de análise. O principal no momento é a análise estática linear, que gera esse resultado aqui interessante. Aqui a gente pode selecionar, né, os casos de carregamento. Ou se tiver mais casos, a gente pode selecionar aqui. Aqui eu consigo verificar, né, o que eu quero enxergar ou não na estrutura. Por exemplo, eu vou tirar os labels, né, que seriam aqueles textos de indicação dos nós e barras. Eu posso tirar também a representação de nós, filtrar aqui, né, conforme o tipo de elemento também. É isso. Depois eu vou fazer outras demonstrações aí de módulos específicos, né? O módulo CAD, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, colocar a representação em forma de planta. Vamos desligar aqui por enquanto os resultados do analítico. Eu venho no CAD, eu botar uma cota linear de uma extremidade à outra da treliça e eu consigo visualizar. Interessante, por ser um CAD 2D, 3D, é que ele mantém, né, a orientação dos elementos 2D que a gente lançar. A gente consegue visualizar ainda assim no 3D. É isso aí. Eu vou gravar mais vídeos demonstrando o software e fazer umas produções melhores aí para explicar como ele funciona. Em breve eu disponibilizo ele para usuários que tenham interesse